por favor, Oséias 4:6. Oséias 4:6. Abre lá, por favor. Nenhum conhecimento seria bom se não fosse para colocá-lo em prática. Oséias 4:6. Todo conhecimento, ele vem para que você possa ser sábio, colocar em prática na sua vida. Se nós não vigiarmos com tanto conhecimento que nós temos, nós nos tornaremos, ao invés de sábios, nos tornaremos tolos, por saber e não fazer, por saber e não obedecer. Não se conta pecado diante de Deus somente por aquilo que você fez, por aquilo que nós fizemos. Mas também se conta pecado diante de Deus por aquilo que deixamos de fazer. Porque Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então você entende que Deus não está tão preocupado se o que a pessoa faz, mas Ele está preocupado no que faz e no que deixa. E o conhecimento só serve para que a gente coloque ele para frente. Não adianta você se encher de conhecimento e não colocar em prática. Oséias 4:6. Quem que é o povo de Deus que está aqui na igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Então essa palavra é para nós. Que eu também sou povo, você é povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora aqui é a falta. Agora aqui é a falta do conhecimento. Por que o conhecimento ele é tão importante? Porque a falta dele, no que a gente leu no texto, faz a pessoa perecer. Então vamos lá. Por que o conhecimento é tão importante? Porque a falta dele faz a pessoa perecer. Aí você fala, eu não quero perecer, não. Então, o conhecimento você precisa ter. E muitas vezes nós achamos que conhecemos. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Quantas pessoas já se propuseram a ajudar alguém, mas chegou no meio do caminho, ele viu que não era bem isso. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui para te ajudar. Porque às vezes a gente confia nas nossas próprias forças. Mas não é exatamente essas questões que o conhecimento traz para que você não haja com imprudência e não tente carregar uma carga que seja mais pesada do que você pode suportar. O povo perece porque falta o conhecimento e eles acham que têm o conhecimento. Quando você educa um filho, uma filha, eles acham que sabe tudo. Como que é uma criança? Eles acham que ele sabe de tudo. Eles acham que já sabe. Eu já sei. Eu sei. Esse eu sei da criança é a falta de conhecimento dos adultos do povo de Deus, que acha que sabe como se conduzir, como ter a direção, agindo
com a força do próprio braço. Aonde Deus entra na nossa vida, que o conhecimento de Deus atribui uma relação em que nem toda luta é para você. Tem luta que é de Deus. Mas a pessoa que não tem conhecimento, ela entra em todas. A pessoa que não tem conhecimento, ela entra em todas as lutas. Você veja bem, quando Deus demora, o que você tem que fazer? Você vê que a falta do conhecimento faz o povo perecer. Quando Deus demora a responder, a fazer uma coisa, você está orando pelo filho para o negócio andar, nada acontece. O que você tem que fazer? O que o conhecimento de Deus diz? Espere no Senhor. E é assim que a gente faz? Vamos dizer que um filho, uma filha, precisa casar. Não, já passou da idade. Já está na hora de casar. É um exemplo que eu peguei aqui. Aleatório. Deus está demorando. Então eu vou arrumar uma pessoa para o meu filho. Aí você arruma uma pessoa para o seu filho. Só que aí não dá certo. Seu filho sofre. E aí? Uma coisa é Deus dar a esposa para o filho, outra coisa é você arrumar essa pessoa. O problema é que a gente se compara muito com os outros e esquece de olhar para Deus. Irmão, a vida é passageira, tem que ter realizações, mas elas vêm num formato diferente para cada pessoa. Aceitar a vontade de Deus é importante e faz parte do conhecimento. Vamos dizer que eu marco com você o seguinte, fala, irmãos, irmã, vamos dizer que eu marco com você o seguinte, vamos fazer uma visita ali na casa do fulano, Beltrano, fazer uma visita. Porque tem alguém, sei lá, que precisa de oração, não sei. Aí você fala, não, tá bom, vamos. Aí você não se prepara porque eu vou estar lá, né? O pastor fala tudo, o pastor canta, o pastor ora, o pastor prega, o pastor... Beleza, aí eu vou. Aí acontece algo no meio do caminho. Acaba a bateria do celular, eu não consigo te ligar. Você fala, aí o pastor já não vem. Eu vou do jeito que eu estou. Aí você vai do jeito que você está, não se preparou, estava com outra expectativa, chega lá, vamos dizer, não acontece nada. Continua na mesma. O trem continua parado. Qual que era melhor a sua atitude? Segundo o conhecimento de Deus, esperar pelo homem de Deus. Como que as pessoas fazem hoje nas igrejas? A minha bênção está demorando. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Eu vou atrás da minha bênção. Aí vai naquela igreja, chega lá, encontra o circo. O que é o circo? É um teatro. Vê um monte de gente atraídos com pipoca, passagens, cobra-se muito caro nesses circos. Você pode ver que todo circo cobra caro para entrar. A permanência lá é bem cara, é salgada. Eu digo isso financeiramente. É circo. É circo. Porque não está esperando no Senhor. O pastor não veio me aconselhar. A culpa é do pastor. Ele não me deu bom dia, boa tarde. A igreja nem tão grande é. A igreja pequenininha.
Vou para outra igreja. A Bíblia diz que nós devemos esperar pelo rei, até que o rei seja tocado. A configuração do rei é o sacerdote. A configuração do sacerdote é aqueles que podem nos ajudar. A gente tem que aguardar. Sem conhecimento, a pessoa não fica em igreja nenhuma. Mas é o povo de Deus, pastor. Israel até hoje é chamado povo de Deus. E até hoje não tem o verdadeiro conhecimento. Eu sou filho do pastor. Não tem muito filho de policial, advogado, delegado. Se empoderam porque o pai é isso, o pai é aquilo. Não tem? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo, não é? A mesma coisa é nós, por somente auto nos denominarmos filhos de Deus. Sem conhecimento, não adianta nada falar que você é de Deus. Primeiro que reconhecer quem é de Deus não é nem entre nós, é com Ele. Não deve nem ser falado entre nós, é com Deus. Quando é mencionado um homem de Deus na Bíblia, você pode ver que o autor está mencionando, declarando as palavras de Deus. E um homem de Deus, é Deus quem determina quem é e quem não é, através das atitudes. As atitudes vão denominar, vão demarcar, vão mostrar quem realmente nós somos. Deus conhece cada um de nós e Ele não é cego para que a gente ore a Ele e Ele fique, ai que oração, como se Ele tivesse sem ver as nossas atitudes. Ele só na oração que Deus aparece, que Deus ouve, como se Deus fosse cego. Deus não é cego, Deus não é mudo, Deus não é surdo. Ele é bom e Ele é justo. O que faz uma família ser destruída? Fala para mim, o que a Bíblia diz? O que destrói uma família? Hã? O que a Bíblia fala, irmãos? A única coisa que a Bíblia fala que destrói uma família. Uma mulher que não seja... É o conhecimento. Se a mulher não for sábia, a família se destrói. Mas por que não fala para o homem? Se já está reclamando das regras de Deus, já não é de Deus, já não é de Deus. Já significa que não aceita a vontade de Deus. A mulher tola destrói. A sábia mantém o lar. Esse dever é libertador. Se você quer ter paz na sua casa, seja uma mulher sábia. Se você não quer ter paz na sua casa, deixa o homem governar e edificar. A mulher unifica tudo. Ela tem esse poder que Deus deu a ela. Sem conhecimento, o povo perece. É a base fundamental de um povo ser destruído. É a falta de algo. E esse algo é o conhecimento. Por quê? O povo despreza conhecimento. Se você ler depois na sua casa, o versículo 1,
E no segundo, Deus já começa a falar, porque o meu povo rejeitou o conhecimento. Eles não querem. Então, às vezes, a gente acha que o problema é conosco. Mas o problema é diretamente com Deus. Não é nem com a gente. Por que que minha família está desse jeito? Por que que o meu casamento está assim? Ele está contra mim. Seu marido não está contra você. Em primeiro lugar, ele está contra Deus se ele estiver fazendo algo de errado. E uma casa sendo destruída, a tolice está sendo praticada. E todo o erro é contra o Senhor. Em primeiro lugar, contra o Senhor. Não observando a sua vontade, não observando o caráter de Deus, o lar vai afundar cada vez mais. Lembra que eu já falei aqui, e eu vou repetir. Quem acha que o diabo tem poder, levanta a mão. Quem não acha que o diabo tem poder, levanta a mão. O diabo tem poder ou não tem? Ó, o diabo tem poder, levanta a mão, vamos ver. O diabo não tem poder, levanta a mão, vamos ver. Ok. Os que levantaram a mão, cujo disse o diabo não tem poder, acertaram. O diabo não tem poder. Eu vou assim, ser um pouco rápido para explicar isso daqui, que é importante conhecer isso. Quem tem poder é Deus. Deus tem todo o poder. Anular e falar que alguém tem poder é dizer que não só Deus tem poder, mas outro também tem. O diabo não tem poder. O diabo, ele usa de engano, ele é um enganador. Se ele tivesse poder, ele é bom ou ele é mau? Por que que ele não destrói com o mundo? Ele é Deus, por acaso? É porque ele não tem poder de destruir. Não tem poder de tirar a vida de ninguém. Ele não tem poder sobre nada. Ele engana as pessoas. Ele não tem poder. O que ele faz é entrar na vida das pessoas e, através das pessoas, fazer o mal. O que parece ser poderoso, mas não. Ele não tem poder. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, está na palavra. E todo joelho tem que se dobrar diante dele. Isso antes da fundação do mundo, antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo, a primeira criação de Deus, é quem foi dado a ele todo o poder. Nos céus, na terra, embaixo da terra. Só que como o diabo trabalha, é o que as pessoas não veem, é quando você tem um problema, ele aparece, os demônios aparecem. E eles pioram a situação, colocando mau pensamento. E para quem está fraco no conhecimento, já digo de antemão, não está lendo a Bíblia, não está observando a vontade de Deus. Por que Deus permitiu a todos os seres humanos aprenderem a ler? Ler faz parte do conhecimento. É para que essas pessoas, ou todos nós, pudéssemos ler as questões espirituais. Porque senão nem ler seria necessário. É para que possamos ler diariamente aquilo que espiritualmente favorece nesse plano, nessa vida. Diga glória a Deus. Felizes são aqueles que sabem ler. Ainda que pouco, mas felizes são, porque lendo crescerão espiritualmente. Lendo as Escrituras. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o diabo, ele traz confusão. Ele aumenta a pessoa, ele aumenta aquela situação, ele piora a situação, ele fomenta a situação, ele bota febre na situação que já está existindo. É aí onde ele entra. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Ele a fomenta. Já existe um problema, o diabo entra pela brecha. Os dardos inflamados são a força que ele tem.
que são os pensamentos que ele coloca. Sei lá, irmão, isso deve ser falando espiritualmente, ele deve chegar e falar, entendeu? Não é uma característica extremamente real, como se essa conjectura fosse um dardo mesmo. Olha um dardo vindo aqui. Não, é ele falando mesmo, ele está perto, irmão. O mal, infelizmente, vive próximo, nos rondando todo o tempo, bramando como um leão e tal, é como a Bíblia fala. E quando ele fala, ele vê que a palavra grudou no espírito da pessoa, entrou, ficou. Então ali vai dar fruto aquilo lá. Aquele pensamento vai dar fruto, uma hora ou outra vai dar. Se a pessoa não ir orar, não abrir o coração com alguém, não falar, não conversar com ninguém, aquilo ali que o diabo falou vai dar fruto. São os dardos inflamados, com os quais nós apagamos ele com o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, das coisas que não vemos. Ou seja, uma luta que lutamos de forma invisível. Escudo da fé é invisível. Então o pensamento está lá, ele não é de Deus. Ok? Todo pensamento maligno que te coloca contra alguém, que afumenta uma briga, que afumenta uma contenda, que afumenta você querer colocar o dedo na cara de alguém, que afumenta você querer tirar satisfação com alguém, que afumenta você se afastar da esperança de Deus fazer algo, aonde você quer ver algo e a justiça acontecer. Por sua vontade, e através disso, você cria a sua própria teologia, aonde você usa o nome de Deus em meio às suas contendas, em meio às suas guerras, os seus conflitos que você adquire, e mal se percebe que todo esse período está sendo usado o nome dele em vão. E isso é um grave pecado, pois está usando o nome de Deus sobre um pensamento que o diabo colocou, em que o diabo acentuou, plantou. E como homem de Deus, uma mulher de Deus, quer tirar satisfação com a mão atrás, olhando no olho desse jeito. Isso seria o quê, meus irmãos? Se não uma confusão em que o demônio colocou. O caminho disso daí é a morte. O caminho de alguém que ouve o diabo e não deixa o conhecimento entrar é a morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Vou fazer isso aqui porque eu vou ajeitar minha vida ali, aqui, acolá, né? Vou resolver esse problema. Vai resolver na sua força. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas os tais caminhos são para a morte. Isso vai minar, vai matar seus relacionamentos. Isso vai matar a sua vida. Destruir a sua vida. Tudo isso por falta de conhecimento. Aonde se empodera, eu sei, eu posso, eu sou. A salvação hoje em dia está sendo adquirida, meus irmãos, de uma forma demoníaca, e eu afirmo isso. Eu vou ser salvo, quero ver quem me impede de ir para o céu. Você olha para a vida da pessoa, não consegue submeter nem ao marido, não consegue se submeter a fazer praticamente nada com alguém. Vai fazer alguma coisa com alguém, já entra em contenda com a pessoa. Eu vou para o céu. Está se autossalvando. Essa autossalvação faz parte daquela teologia que ela mesma criou, capaz de abrir uma igreja e dizer que deve ser a ferro e fogo.
a vida. Não se perdoa, não se aceita ninguém, não se aceita o jeito das pessoas como elas são, não se suporta nada. Que cruz é essa? Capaz de não olhar com um olhar de misericórdia para cada pessoa que erra e pode errar contra si mesmo, contra você mesmo. Que cruz é essa que tu carrega? Porque a cruz que nos conduz à salvação não é essa que olhamos para as pessoas com intriga, com ódio, com raiva, com cólera. Que vida é essa que tu leva? Tá fácil para encontrar o conhecimento. Não tá difícil. É só dar ouvido ao que sai aqui do altar. Ah, não vou dar ouvido. Eu vou continuar fazendo o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Com falta de controle. Deus dá solicitude ao homem em muitas coisas para o seu prazer. Só que a pessoa não tem controle, não se controla, não tem domínio próprio. Eu vou para o céu. Vai chegar lá e vai botar a faca no pescoço de Deus, vai falar, ou tu me bota porque eu sempre falei que eu ia. Deve ser assim, não é possível. A forma desconfigurada que tem do evangelho e de uma vida como se deve ter, da mudança, da transformação que deve existir, isso está ausente completamente por falta do conhecimento, meus irmãos. A gente só taxa o conhecimento na seguinte: é conhecimento? Vem cá, vou taxar você aqui agora. Sabe em que quesito, em que situação que a gente taxa o conhecimento? Só para libertação. Ainda que fosse só para se libertar e não para a conduta da pessoa diante de Deus, ainda que fosse só para se libertar, ainda assim a pessoa teria que se submeter ao conhecimento, mas nem para isso se submete. Quem não conhece a palavra de Deus vive enganado. Pode estar milhões de anos dentro da igreja. Pode ser eu aqui atrás, irmão. Se eu deixar de observar a palavra, eu vou viver enganado, achando que eu estou certo. Eu vou deixar de botar controle, limite, regra na minha vida. Eu vou esquecer Deus. Se eu pecar ou se eu falhar, ainda que pelo meu próprio saber, meu Deus, pequei, falhei pela minha natureza, pelas minhas fraquezas, eu não irei reconhecer, porque eu confio em mim e nas minhas obras. Mas pelo conhecimento que nós temos, até quando erramos, porque falhamos, erramos, caímos em tentações, somos falhos, erramos no que não podemos, falhamos naquilo que não era para falhar. Há muitas pessoas que nem isso reconhecem. Está tudo certo. Porque Deus conhece meu coração. Mas o conhecimento diz o contrário. Se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Não se confiares no que Deus sabe do teu coração, que vai dar tudo certo. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, além dela viver enganada, ela vive dominada pelas emoções. A Bíblia diz em Hebreus, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Só existe um poder e o poder é de Deus. O poder está na palavra de Deus. Ela é capaz de controlar suas emoções. Sem a palavra de Deus, você é um emocionado acelerando o fundo. Não passa de um emocionado sem o conhecimento. Porque na igreja é uma capa, saiu é outra. Esquece de Deus fácil. Ser dominado pelas emoções leva à ruína. Quem é dominado pelas emoções esquece de fazer a vontade de Deus ou às vezes nem sabe. Tinha um homem na Bíblia
que eu poderia citar em vários exemplos com respeito a isso. A vida dele era um sacerdote na época de Samuel. Na verdade, Samuel foi colocado aos pés do sacerdote Eli, o nome dele é Eli, para que ele pudesse crescer e aprender ali, porque Ana, esposa de Eucana, não podia gerar filhos. E ela, não podendo gerar, deu aquela carta que naquela época podia, para que o marido se casasse de novo, para que ele pudesse ter filhos. Só que a mulher cujo marido se casou chamava-se Penina, uma verdadeira provocadora. E aquilo fez muito mal ao coração dela, o que às vezes não tão mal, porque tem pessoas que nos provocam, mas para quem é de Deus, se for provocado, ele vai mais para perto de Deus ainda. Né? O povo de Deus tem que entender que se ele é de Deus mesmo, ele precisa ser provocado um pouco. E aí ela, provocada por Penina, voltou-se a Deus e disse: se o Senhor me der um filho, além de eu não passar uma navalha, nunca ser passado na navalha, tem um voto de Nazireu, sobre a vida dele, ele o servirá a vida inteira no tabernáculo. Servirá ao Senhor. E assim foi. Porém, naqueles períodos, Eli tinha 2 filhos, chamava-se Ofne e Finéias. Eu falei desse sujeito hoje, existem muitos Ofnes e muitos Finéias por aí. E não tem, eram filhos do sacerdote Eli, ou seja, da tribo de Levi, eram sacerdotes também, todos eles levitas, porque só podiam ser sacerdotes os levitas. Ao invés de aconselhar o povo, arrancava proveito do povo. Ao invés de ser fiel a Deus, era infiel a Deus em benefícios próprios. Tem muitos. Tem muitos. E tem muitos. Que não tem conteúdo, não tem vivência, não tem vida, não tem um coração derramado no altar de Deus, não tem nada para passar, só corrupção. Com isso, sobre a vida de Ofne e Finéias, o povo foi totalmente destruído, serviram a 2 deuses. Se não me falha a memória, Afrodite, se não me falha a memória, Baal. Baal é um. E Afrodite, se não me falha a memória, é a deusa da sensualidade. E Baal era o deus da prosperidade. O povo de Deus, dentro de Israel, se desviou por conta desses homens. E isso existe quando não se tem homens dispostos a ter uma vida com Deus. O desafio nosso é que, tendo uma vida com Deus, a gente possa ajudar tanto a nós quanto as pessoas que estão em nossa volta, irmãos, para que elas se desviem do mal e não se encaixem cada vez mais nesse mundo. Pelo contrário, se desviem dele. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus foi muito fortemente contra Eli, porque Eli poderia ter repreendido os filhos, mas deixou a emoção dominar o coração. Preferiu a emoção de não machucar os filhos, para poder então deixar eles em paz. E muitas vezes nós somos assim. Deixamos a emoção, porque achamos que vamos conflitar, sei lá, ao invés de agir conforme tem que agir. Numa briga entre a emoção e a razão, escreva isso na sua caderneta aí. Numa briga entre a emoção e a razão, a emoção não perde uma briga. Não se põe em disputa a emoção e razão. Simplesmente você tem que tirar a razão do ringue, a emoção, perdão, do ringue, porque senão ela ganha. Ela ganha todas. Por conta dos nossos sentimentos, por conta da nossa fraqueza. Tire sempre a emoção. Se você falar assim, eu vou no shopping, estou sem dinheiro,
Vou no shopping só para dar uma volta. Agiu pela emoção, hein, queridão? Que você não volta lá sem gastar. Você não volta de lá sem gastar. Ou você fala, não, eu não vou, estou sem grana, não posso me colocar numa situação como essa. Não, eu não vou. Veja como que é fácil a gente se enganar sem o conhecimento. Se ouvir uma palavra como essa. E tem gente que tem o privilégio de ouvir isso todos os dias. E ainda assim, despreza. Então, quem não conhece a palavra de Deus, ela vive por emoção. E outra coisa, sem direção. Ela não sabe qual que é, ela é designada para quê. Sem direção é uma característica de uma pessoa que está sem conhecimento. Tem duas coisas na Bíblia que são boas para a gente observar. Em uma, Mateus capítulo de número 12, se não me falha a memória, vai dizer das palavras ociosas. A questão de uma palavra dita sem pensar. Nós podemos perder a salvação por palavras sem pensar. Só que são palavras ditas por posicionamento. Não palavras ditas por dizer. Mas ditas por realmente estruturar fazer um caminho através de você simplesmente estar sem nada para fazer. Irmão, nunca fique sem nada para fazer na sua casa. Vá procurar sempre alguma coisa para fazer. O tédio de ficar sem fazer alguma coisa, e às vezes você está fechado para fazer algumas coisas, mas aberto para fazer outras, está aí a direção. Vá fazer aquilo que o seu coração está aberto para fazer. Porque ociosidade é pecado. Assim como a ansiedade também é pecado. Agora, quando você está fazendo alguma coisa, quando você tem o direcionamento, poxa, é isso que eu quero fazer. Meu coração está aberto para fazer isso, para investir nisso, para me empenhar nisso. Você começa a fazer aquilo que o teu coração está aberto para fazer. E se você olhar e você falar assim, oh, nossa, eu quero fazer, estou com vontade de fazer, mas eu sei que é grande, aí você tem que lutar contra uma outra coisa que é o que a Bíblia diz, a preguiça. Tem muita gente que é preguiçoso, tem até vontade, mas não faz, por quê? Como é que chama? A pilha de roupa é muito grande para dobrar ou para passar. É um exemplo que eu estou dando. As caixas são muitas para poder enumerar. Se você tem coisas para resolver, seja com o governo, Receita Federal, qualquer coisa que você tem, você olha, deixa para depois. Marque data. Fala, ó, esse mês aqui, esse dia aqui, é assim que vai ser. Você está até com vontade, mas você tem que ir lá, não sei o quê. É como um carro para fazer manutenção. Se você ficar deixando, ele vai dar um problema muito grave. Mas você sabe que você tem que ir lá e você tem que resolver isso. O não fazer é preguiça. O não ter nada para fazer é ociosidade. Você vê que nós somos enquadrados em toda situação a não ficar sem ocupação. Isso é conhecimento. O diabo vê você sem fazer nada. Ele vai lançar o pensamento. A tua boca vai falar aquilo que grudou lá na alma, né? Aquilo que ele falou, o dardo e tal. E aí você vai projetar. E aí aquilo que você fala por ociosidade abre caminho. Vai abrir um caminho. Eu não estou falando você falar uma coisa, irmão.
Irmão, vamos falar que você está lá sem nada para fazer. Você pegou, abriu lá uma laranja. Você, laranja docinha, maravilhosa. Ou você pega e fala, adoro comer laranja. Você vai para o inferno porque você falou que você adora comer laranja. Você não vai para o inferno por ter falado isso. Entenda bem o que eu quero dizer. É quando você pega sem nada para fazer e vem a maldição do pensamento e você dá direção para alguém. Você abre caminho para alguém. Você abre coisa para coisa que não tem nada a ver. Você entra lá no seu aplicativo de compras, você torra seu dinheiro lá. Você, o que eu fiz? Você abriu o caminho. Quer saber? Vou comprar mesmo. Falou. Porque a boca ela fala realmente. Não é a palavra em si o que você fala, é o caminho, a proporção, é a atitude dessa ociosidade. Tudo isso é conhecimento, meus irmãos. Quero ver o diabo te pegar com conhecimento. Tudo que é pensamento, tudo que faz você arder, ter raiva, ira, cólera, que pode levar você a uma contenda, a um desprezo, a uma coisa ruim, é do diabo, irmão. Não quer acreditar no pastor? Não quer acreditar nas minhas palavras? Porque eu estou falando dentro da Bíblia que todas essas obras aí, são do diabo. Gálatas capítulo 5 diz que essas obras são tudo do diabo. Amém? Hebreus diz que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas, que nós não resistimos o pecado até o sangue. Não, você acha que a gente está aqui para perder o nosso tempo? É uma luta constante, irmão. Você não quer viver a sua luta, é isso mesmo que está acontecendo? Ou você quer lutar? Você quer estar do lado de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer o conhecimento? Diga, eu quero o conhecimento. João 8,32, abre lá. Só mais 2 versículos aqui, a gente encerra, prometo. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá, o que é conhecer a verdade, pastor? É conhecer a palavra de Deus. Não cai na do Ofni não, viu? E nem da do Finéias. Os caras eram podres de rico, tá? Porque era filho de Eli. Os caras tinham poder, viu? Se fosse nessa época, tinha carro, tinha loja de carro. Tinha mais de 300 milhões de seguidores. Como pregador, pastor. Anda o Brasil inteiro. Cai não, viu? Cai na do Ofni não. Cai não. Cai na do Finéias também não. Não anda nessa onda aí não. Não anda não. Não anda não. Porque olhar para aquilo que as pessoas têm não é olhar para o coração das pessoas. Tá? Olhe pelo fruto espiritual. E outra coisa, não olhe para aquilo que elas falam também não. Porque pode falar, como o pastor pregou, pode falar bonito. Pode falar perfeitamente. Pode trazer historinhas de tudo quanto é lado. Pode fazer conexões poéticas, históricas e até mesmo bíblicas. Mas pelo fruto você conhece a árvore. Não cai nessa onda. Fica só com o que Jesus ensinou. Esses homens aí, Ofni e Finéias, esses de hoje, eles não chegam aos pés do Senhor Jesus. Mas estão no lugar do sacerdócio. Não é? Não anda na onda dessa galera. Que eles acham que ter conhecimento é ler o livro deles, é ser seguidor deles, é ouvir eles todos os dias. Oh, meu Deus do céu. Como que hoje está feio.
Hoje está feio, irmão. Está pior do que naquela época, isso eu não tenho dúvida. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a palavra. Porque, irmãos, a verdade, ela rompe cadeias. Vamos dizer que uma pessoa está presa numa mentira. Uma mentira de uma pessoa, não do diabo. Ela está presa numa mentira. Ela está sendo enganada. E ela está sendo levada. Vamos a tal lugar e tal. Só um minutinho. Eu vou aqui no banheiro. Quando ele chega próximo ao banheiro, tem uma pessoa que fala assim, viu? Estou vendo que você está andando com essa pessoa. É o seguinte, eu não te conheço. Não sei quem você é. Vou te provar. Olha essa e essas fotos. É o caminho que ele vai te levar. Ele vai matar você, vai destruir você. Então você veio aqui no banheiro, não foi à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele mudou o seu caminho para mostrar para você. Essa é a verdade. E é Ele mesmo. Obrigado por avisar. Viu? Eu não vou mais não. Não tô sentindo de ir. Obrigado. Não, mas por quê? Não, tchau. A verdade rompe cadeias, prisões, morte. Não é? A verdade muda. Só que o que a verdade da palavra de Deus faz é a verdade contra o diabo. A mentira, desfazer a mentira do diabo, desfazer os enganos do diabo. O mundo é do diabo. Foi dado para ele, o homem deu a ele. Cristo Jesus veio para resgatar as pessoas, não o mundo. Ele prometeu que ele voltará. Quando ele voltar, aí agora a gente já vai na questão escatológica, que é as profecias do final dos tempos. Apocalipse, o próprio Jesus falou também, Daniel, Ezequiel, são as coisas que dizem lá do final dos tempos. Quando Jesus vir, aí sim, quando ele vir novamente, ele derrota todo o sistema do mundo. Todo olho vê. Agora ele inaugura a Nova Jerusalém, que é encabeçada por Israel, a ser o mundo todo agora. A Nova Jerusalém. Aonde a igreja é estabelecida por 1000 anos, regendo com vara de ferro. A igreja impera na terra ainda, tem 1000 anos ainda, depois que todos conhecerem. Nós, os que tiverem mortos, ressuscitarão, obviamente, ou seja, serão vistos com corpos glorificados. Os que já morreram e foram salvos, no caso, nós já o veremos com o corpo glorificado. E os que estiverem vivos terão seu corpo transformado, porque será um corpo glorificado, a ser encontrado com o Senhor nos ares, somente para o encontro, a chegada. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então, a questão desse mundo aqui será vencida. Aí sim, acabou. Mas ainda não acabou. Eu posso te provar até com tudo que acontece pelo mundo, em que ainda o mundo é do diabo. Jesus disse, o mundo é do diabo. O mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo. Pertence a ele. Ele não, mesmo sendo dele, veja que ele não tem poder. Ele é espírito, assim como todos os demônios são espíritos. Ok? Tentando agir sobre a matéria. E entra na vida daquelas pessoas que abrem a porta do seu coração com falta de conhecimento. Diga glória a Deus. Eu quero que a gente preste atenção. E preste para mim uma Bíblia. Irmão Reginaldo, pega para mim essa Bíblia que está em cima, fazendo favor. Daniel, capítulo 11, versículo de número 32. Já podia trazer aberta já, né, irmão? Não tem problema não, eu acho que não está muito difícil de achar Daniel, não. Está tranquilo. Daniel, capítulo de número 11. Então vamos ler o versículo 32.
Essa letrinha é pequena, ainda bem que eu enxergo bem. Vamos falar agora, irmão. Aqui no versículo 32, lá na parte B a gente vai ler. Porque aqui na parte B desse versículo, diante de todo esse conflito que está existindo aqui, da Pérsia contra Israel, o povo de Deus é citado, mas é citado de uma forma que o povo de Deus, quando o povo de Deus tem o conhecimento, qual o resultado, né, de quem tem o conhecimento? 32. Na parte B, que é a parte mais extensa, final, diz assim, ó. Vamos ler a parte primeira, então. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá. Vamos ler essa parte que nos interessa. Mas o povo que conheceu a Deus se esforçará e fará proezas. Diga glória a Deus. O se esforçará é se tornar forte. O que tem o conhecimento da palavra de Deus se torna forte. E ele faz o quê? Proezas. Faz aquilo que... Fazer proeza, irmão, é pegar uma coisa em ruína e fazer ela florescer. Sem conhecimento, está arruinado. Minha família, meu casamento, meu trabalho, minha vida financeira, meu isso, meu aquilo, minha vida sentimental. Mas quem tem o conhecimento de Deus vai florescer. Quem dá ouvido à palavra de Deus floresce. Não precisa abrir, mas Salmo capítulo de número 1, verso 1, começa a dar os dizeres do conhecimento. No verso 1 começa a dizer: bem-aventurado ou feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, enfim, não tem prazer em estar com pessoas que zombam das coisas de Deus. Você vai conversar com a pessoa, os crentes não sei o quê, e começa a falar: está amarrado, está repreendido. Irmão, se você não sair do meio de pessoas que zombam do poder de Deus, você vai enfraquecer junto com eles. Olha o que a Bíblia diz: próspero, feliz, abençoado é aquele que não está no meio dos zombadores. Aí no verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Aí no verso 3 diz: cujo ele está plantado como a árvore junto ao ribeiro das águas. Ou seja, uma árvore junto ao ribeiro das águas está sempre verdinha. Aí diz no final do verso 3: e tudo quanto fizer prosperará. Quem tem o conhecimento, irmão, vai longe. E está fácil, não está difícil. A questão mais básica é a leitura da Bíblia diariamente. Pessoal, não fica vendo vídeos, nem assistindo pregações, pois isso não é pessoal com você. Pode ser uma revelação pessoal do sujeito, sem compromisso a ser passado. Agora você precisa ter o conhecimento pessoal. Você precisa ter o conhecimento pessoal, aonde você precisa ter a sua própria experiência. Você não pode andar na gasolina do outro. Você tem que andar sobre a sua gasolina. É muito feio uma pessoa se engrandecer com as coisas dos outros. É basicamente isso. Quando você ouve uma pregação ou fica assistindo esses vídeos, essas mensagens todos os dias, é se engrandecer com algo, com a experiência do sujeito. É como você botar uma roupa maravilhosa,
andar num carro luxuoso, sei lá, digo luxuoso, bonito, o carro, e sair assim, bonitão, e todo mundo aplaudir. Uau, olha lá. E nada é seu. Por isso, o conhecimento, pessoal, fazer proezas não é para todo mundo, porque nem todo mundo quer ouvir a Deus. Não é para todos fazerem proezas. Não são todas as famílias na igreja que são abençoadas. Não. Por quê? Porque não são todas as que escutam a Deus. Mas se todas escutarem a Deus, se todas ouvirem a Deus, elas serão todas abençoadas. Deus está pronto, disposto a abençoar a quem quer que lhe peça ajuda, a quem quer que lhe dê ouvido. Ele está disposto, mas não o fará. É impossível fazer em quem despreza o conhecimento. Então, o básico do conhecimento é a leitura diária da palavra de Deus, numa experiência pessoal. Por isso não é bacana você ficar ouvindo mensagem. Eu vi a mensagem. Eu tenho o aplicativo, não sei o quê. Sai dessas coisas, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Abandona esse tipo de coisa. Se eu fosse eu sair excluindo um por um. Porque se isso mudasse a vida de alguém, estava todo mundo mudado. Porque o que mais tem é gente ouvindo mensagem dos outros por aí. Mas não muda numa vírgula. Agora, quando a pessoa tem uma experiência pessoal, que é essa a vontade de Deus. Deus está te chamando para perto. Ele não está falando aqui para você ouvir ali. Olha, faz eco. Deus não está brincando de eco. Deus quer falar direto com você. Diga glória a Deus. Eu vou te falar a vontade de Deus, nós vamos orar. Deus quer um povo que conhece. Deus quer um povo que entende. Deus quer um povo que vive a verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer um povo que... Eu não sei. É? Quem falou? Verdade. Deus não quer esse povo. Deus não quer um povo que não entende. Nossa, não estou entendendo. Deus não quer esse povo. Deus não quer um povo que anda na mentira. Deus quer um povo que anda na verdade. Diga glória a Deus. Chega de destruição por conta da ignorância, meus irmãos. Essa noite aqui é uma noite da gente ter bastante clareza diante dessa revelação. Amém? Viva. Viva o que você ouviu hoje aqui. Coloque em prática